diz que meu filho, se não me engano, pareces dotado da perfeita inópia mental, conveniente ao uso deste nobre ofício. Tá, já começamos com xingamentos pessoais aqui, né? Inópia mental. Inópia seria inapropriação, seria meio que um defeito, por assim dizer, uma propriedade, uma coisa defeituosa. Inópia mental. Ele tá basicamente chamando o filho de idiota. Essa é a grande verdade. Então, aqui nós temos a conversa entre o Janjão e temos o pai dele. Eles estão conversando. Janjão e seu pai conversam e o pai dele está dando conselhos de vida para o filho. No último capítulo que a gente leu desse conto aqui que está na tela de vocês, o pai do Janjão começou a explicar para ele o ofício, o trabalho de ser um medalhão e ele estava dando conselhos para o Janjão de como ele pode ser um medalhão na sociedade. E uma coisa que ele falou é que o medalhão não pode nunca apegar-se demais às ideias que ele nutrir, que ele tiver, tá? Um medalhão não faz isso. Aí agora a gente tá aqui, vamos continuar a leitura. Eu já comecei a ler aqui no início. Mas quem lhe disse que eu... O filho dele tá questionando. Mas quem lhe disse que eu... Aí ele interrompe. Tu, meu filho, se não me engano, pareces dotado da perfeita inópia mental conveniente ao uso deste nobre ofício. Ou seja, em poucas palavras, o que o pai dele tá falando? Tu é um idiota. Tu pareces ser dotado da perfeita idiotice, que é conveniente para o uso deste trabalho, que é o trabalho de ser um medalhão. É basicamente isso que ele tá falando. Vamos continuar. Não me refiro tanto à fidelidade com que repetes numa sala as opiniões ouvidas numa esquina e vice-versa, porque esse fato, posto indique certa carência de ideias, ainda assim pode não passar de uma traição da memória. Não, refiro-me ao gesto correto e perfilado com que usas expender francamente as tuas simpatias ou antipatias acerca do corte de um colete, das dimensões de um chapéu, do ranger ou calar das botas novas. Cara, com um pai desses tu não precisa de um inimigo. Com todo respeito, com um pai desses tu não precisa de inimigo. Tá? Aqui a gente já vê as primeiras características que tantos por aí falam da famosa ironia do senhor, do querido autor deste conto, que é Machadinho de Assis. Machadinho para os íntimos, of course. Claro. Mas aqui a gente tá vendo sarcasmo. É puro sarcasmo. Vamos ver, vamos entender isso aqui. O que o pai dele tá falando? Ele tá falando que o filho é um idiota, não exatamente porque ele repete as coisas que ele ouve na esquina, né? Porque ele tá falando assim, o filho dele, aparentemente, segundo ele tá dizendo, o Janjão, ele fica repetindo o que os outros falam. E ele diz que isso indica certa carência de ideias, ou seja, o filho dele é uma pessoa, digamos assim, mais influenciada, por assim dizer, uma pessoa mais que não questiona tanto, talvez, mais manipulável. Mas ele tá falando, você, meu filho, você é um perfeito idiota. Isso é bom para ser um medalhão. Um medalhão precisa ser idiota. Mas você é idiota não porque você fica repetindo coisas que tu ouve na esquina, apesar disso ser bom porque indica uma certa falta de ideias. Você é idiota porque você se coloca muita energia tentando explicar por que você gosta ou deixa de gostar de um colete, de uma roupinha, de um chapéu, de uma calça. Então ele tá falando que o filho, ele expende horas, muito tempo, tempo demais, falando de moda. Não só de moda, mas falando do que ele gosta e do que ele não gosta.
Então ele fica, eu gostei desse chapéu, porque esse chapéu é tal coisa, porque, o tamanho tá muito feio, nossa, olha a roupa daquele homem, cara, tá muito ruim. O filho dele meio que fica assim, sabe? Então ele tá falando que isso indica uma certa inópia mental, ou seja, uma idiotice, né? Uma idiotice. O que você acha sobre isso? Deixe nos comentários a opinião de vocês, mas vou dar um spoiler pra vocês, pra quem ainda não entendeu, ele tá sendo irônico aqui, tá? Mas vamos entender. Mas o pai dele tá falando basicamente isso, que o filho, ele tá colocando o filho numa posição não muito boa. Ok, vamos continuar. Eis aí um sintoma eloquente, eis aí uma esperança. Então ele tá falando que o fato dele ser idiota por ficar se preocupando muito mais com as aparências, com o externo das pessoas, com o que se veste. Ou seja, o filho dele não só tem problemas de gerar ideias próprias, como ele se preocupa com aparências. É basicamente isso que o pai dele está falando. E por isso é uma esperança. Porque o medalhão, aparentemente, ele também vai viver de aparências. Mas vamos ver, vamos continuar para ver o que o pai dele vai falar. No entanto, podendo acontecer que com a idade venhas a ser afligido de algumas ideias impróprias, urge aparelhar fortemente o espírito. As ideias, isso aqui é importante, as ideias são de sua natureza espontâneas e súbitas. Por mais que as sofremos, elas interrompem e precipitam-se. Daí a certeza com que o vulgo, cujo faro é extremamente delicado, distingue o medalhão completo do medalhão incompleto. Nossa, então ele está falando aqui literalmente a teoria do medalhão. Primeira coisa que é bom para um medalhão, ter uma certa idiotice, não ter ideias próprias. Duas coisas importantes, não ter ideias próprias e, se tiver, não se aprofundar nessas ideias, ser um tanto idiota. Isso é importante para o medalhão. Então ele falou, no entanto, tu vai envelhecer e tu vai ser afligido com algumas ideias próprias. Isso aqui é legal, gente. Afligido significa sofrido, sofrer. Afligir vem de aflição, tá? Aflição, afligir, que é uma coisa agoniante. Então ele está falando que o surgimento de ideias próprias, de pensamento próprio, é quase como uma doença, uma dor, algo que te gera aflição. É essa a comparação dele. É como se ter ideias fosse algo ruim. É essa a opinião do pai do Janjão. E ele tá falando, o medalhão não pode, tem que evitar se aprofundar em suas ideias. Então, você precisa construir o seu espírito para que você se blinde de ideias. As ideias, ele diz, as ideias são de sua natureza espontâneas e súbitas. Por mais que as sofreemos, elas interrompem e precipitam-se, ou seja, elas transbordam mesmo que a gente não queira. Então é importante, ele está falando para o filho, é importante você se blindar para ser um verdadeiro medalhão. Vamos ver o que o Janjão vai dizer. Creio que assim seja, mas um tal obstáculo é invencível. Então ele está falando um tal obstáculo. Qual obstáculo que ele está falando, pessoal? As ideias. O transbordamento de ideias. Então ele falou, nossa, mas eu acho que é isso mesmo, pai, mas esse negócio de ter ideias é um obstáculo que parece invencível, né? É basicamente isso que ele tá falando. Aí o pai vai continuar. Não é. Há um meio. Há um meio. É lançar mão de um regime debilitante, ler compêndios de retórica, ouvir certos discursos, etc. Aqui, pessoal, a gente já começa com vamos dizer assim, as cutucadas
que era muito comum de ter nos livros de Machado de Assis. Ele cutucava várias pessoas, ele cutucava a política, os políticos, ele cutucava a classe artística, ele cutucava tudo, a classe literária, os próprios colegas de trabalho. Então era muito comum haver críticas cutucadas nos livros do Machado de Assis. E nesse conto não vai ser diferente. E uma das primeiras que a gente tem aqui é o compêndio de retórica. É a crítica, não a crítica, mas ali ele deu uma cutucada na retórica. Retórica, para quem não sabe, é o estudo do saber argumentar. Na retórica, você estuda como argumentar e como convencer alguém de que a sua opinião, a sua ideia, o seu produto é certo, é melhor, é para vencer. Retórica é o uso bonito das palavras para convencer. Existiram muitas pessoas ao longo dos séculos. A retórica, para quem não sabe, ela surgiu na Grécia Antiga, tá? Na Grécia Antiga, né, como parte de uma carreira, né? De fato, existiam os retóricos, que eram pessoas especializadas em convencer. Então, eles eram muito usados principalmente para política. Muitos desses retóricos, às vezes, nem acreditavam no que eles estavam falando, mas eles ainda assim tentavam convencer a pessoa que eles estavam certos, porque é isso que a retórica faz, é a arte da argumentação. E é justamente por isso que ela foi muito criticada, e aparentemente o Machado de Assis considera ela parte, uma maneira de fazer a pessoa ficar mais idiota, ou seja, de vencer o obstáculo de ter ideias. Porque o filho falou, nossa, mas se o ser humano ele tem ideias, então, e a gente não pode fazer nada, elas vão irromper a qualquer momento, então elas são um obstáculo invencíveis. E eu quero ser um medalhão, eu quero ser um medalhão. Mas para mim ser um medalhão, eu vou ter que vencer esse obstáculo. Como que eu faço isso? E o pai dele fala, você precisa lançar mão de um regime debilitante. Ou seja, um regime ruim, né? Debilitante seria doentio. Um regime doentio de fato. Então, a primeira coisa, ler compêndios de retórica. Então, se você quer se tornar mais idiota, se você quer evitar a fluidez, o transbordamento de ideias, leia compêndios de retórica. Basicamente isso que ele está falando aqui. Depois ele diz, ouvir certos discursos. Então, aparentemente, tem discursos que vão te ajudar a não transbordar ideias, a não ter tantas ideias. Vamos fazer uma pausa aqui. Eu sei que tá legal a leitura. Agora que ela começou a ficar interessante, a gente já teve os primeiros trechos aqui bem irônicos. A gente viu um pouco da ironia do Machado, a gente começou a ver um pouco da crítica dele. Ele já começou a soltar seu veneno. E os livros dele são assim. E nas próximas páginas eu tô curiosa para saber que outras pessoas, que outras situações ele vai falar, onde que ele vai dar uma cutucada. Deixe nos comentários o que vocês acharam, tá? Deixe nos comentários a opinião de vocês, a interpretação de vocês, e se vocês concordam, e o que vocês acham de ser um medalhão? Você gostaria de ser um medalhão? Será que faz sentido ser um medalhão? Ser o medalhão da sociedade? Estaria disposto a diminuir as suas ideias próprias para ser um medalhão? Bom, enfim, deixa com vocês. Muita coisa para ser pensada. Deixo com vocês a reflexão. Toda vez que a gente lê um livro do Machado, fica muita coisa na cabeça para refletir. Então, nos vemos na próxima semana para conversar mais sobre teoria do medalhão do Machadinho. É isso. Obrigada por assistir até aqui e nos vemos na próxima.